chegaram a imaginar que seria eu descendo dessa nave? Pois é, comprei. Top demais, Zane modelo 3023. Que acharam? A nave antiga eu coloquei no negócio. Vocês precisam ver lá dentro. Só esse teletransporte já paga o preço. Bom, hoje em nossa viagem espacial passada, vou lhes mostrar algo intrigante e assustador que começa a acontecer logo após o homem se afastar de Deus por conta do pecado. Fiquem atentos que teremos fortes emoções. Aperta o botão aí de se inscrever que eu vou apertar aqui o da velocidade da luz. Não disse a vocês que aqui dentro era outro nível? Peguem aí o babador e deem uma olhada ao redor. E vocês conhecem aquele planeta? Isso mesmo, é a Terra. Agora é só ligar a câmera e aproveitarmos nossa aventura. Ops, esqueci de lhes dizer que após serem expulsos do Jardim do Éden, o Adão conhece sua mulher Eva e ela fica grávida. Já pensou nisso? Será que já está próximo da criança nascer? Está se mexendo muito dentro da sua barriga. Creio que sim. Sinto-se mexer a todo instante e estou muito cansada e sentindo dores. Observei que os animais também crescem as barrigas antes de terem os filhotes. Adão, me ajude. As dores estão aumentando. Nunca senti nada parecido. Deite-se aqui, estou com você. Segura minha mão. O Senhor me deu um filho homem e se chamará Caim. Certamente essa criança será sobre quem Deus falou. Olhem só, pessoal, nasceu o primeiro ser humano através da união do homem com a mulher. Que incrível! E logo após algum tempo, a Eva ficou grávida novamente, gerando um outro filho. Pode isso? Esse segundo filho, eles dão o nome de Abel, que significa vaidade, e pode nos levar a pensar sobre o descontentamento deles com as obras que o primeiro filho Caim praticava. Com o passar dos anos, Caim e Abel crescem, e Caim foi lavrador da terra, enquanto que Abel foi pastor de ovelhas.
Olá, Abel, cuidando dessas ovelhas ainda? Com certeza, Caim. Pastorear ovelhas é algo muito importante para mim. E o que faz aqui por esses lados? Estou vendo, você até cheira como elas. Estou indo levar uma oferta de uns frutos da terra que cultivei para Deus. Que bom, Caim. Vou contigo e também levarei minha oferta. E sabe o que aconteceu? Deus não se atentou para a oferta de Caim e se agradou muitíssimo da oferta de Abel, que das primeiras coisas, do que mais precioso possuía, entregou a Deus, oferecendo os primogênitos de suas ovelhas e a sua gordura em holocausto ao Senhor. Muito diferente da oferta oferecida por Caim. Como que Deus pode não se atentar para a minha oferta e se agradar do que Abel trouxe? Se Abel não existisse, Deus nunca teria rejeitado minha oferta e certamente seria seu preferido. Qual o motivo dessa tua ira? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Abel, o que vai fazer agora? Tenho que apacentar as minhas ovelhas e logo terei que levá-las para beber água. Vamos comigo ao meu campo. Tenho algo muito importante para lhe mostrar. Pode ter certeza que logo você estará de volta para cuidar das suas ovelhas. Onde estás, teu irmão Abel? Não sei. Seria eu agora um guardador dele? O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Tu és maldito agora desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, e fugitivo e errante serás. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Qualquer que o matar, 7 vezes será castigado. Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o pudesse matar. E sem cerimônias, Caim sai da presença de Deus e vai habitar na terra de Nod, que significa vagar. Vemos hoje que a grande maioria da raça humana vaga exilada por não querer conhecer e estar perto de Deus. Mas algo incrível acontece quando Adão se junta novamente a Eva. Deus concede que ela engravide novamente. Eu disse que as emoções seriam fortes hoje. Enxergamos o abismo que o pecado de Adão e Eva desencadeou. A ira, a inveja, a arrogância, a mentira e a morte reinam quando o homem e a mulher estão fora da presença de Deus. Deus sabe de todas as coisas porque é onisciente e onipresente, e bem já sabia sobre o que havia acontecido com Abel, mas ele questiona Caim para que com palavras ele externasse o que havia no seu coração. E não se vê em nenhum momento remorso ou arrependimento pelo que ele tinha acabado de fazer com seu irmão. Prefere sair da presença de Deus do que lhe suplicar o perdão. E com o nascimento de Sete, o filho da esperança, a humanidade tem nele o pai da genealogia que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Bom, já deu a minha hora, minha barriga está roncando. Nos encontraremos em nossa próxima viagem no tempo. Até mais, pessoal.